Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Castellano e esse é mais um canal do Clóvis. Quase que saiu comentando notícias. Eu tô aqui ao meu lado, meu parceiro, meu irmão de longa data, Brian. Oi. O Brian tá muito puto com o tema. Vamos deixar quieto ainda o... É porque ninguém leu o título da descrição. Então, realmente... Não, calma, acompanhe calma. até o final, por favor. Fica até o final. Estamos com ele, o chefe, o rei, o dono da porra toda, Clóvis. Hoje eu quero ver o Brian puto. Bem, pra você que tá aqui, queria agradecer a você. Pedir pra ficar até o final, não é brincadeira aqui, a gente não vai revelar nada, mas é importante que a sua participação. Deixa aí um comentário, cara, importante deixar um comentário aí pra gente, pra saber qual caminho que a gente tá indo, se tá legal, se tá te agradando. Compartilha esse programa com seus amiguinhos, ou com seus inimigos, com a sua avó, com o periquito, com quem você quiser. E se inscreve no canal, é importante se inscrever no canal também, beleza? Mais algum recado, chefe? Se inscreve no canal e curte a gente no Spotify também. Pô, a gente tá no Spotify, isso. Tá ligado? Tá em outras plataformas ainda, ou não sei se já resolveu o problema. E, cara, procura a gente nas redes sociais. Qual é a rede social, chefe? Canal do Clóvis Oficial. Bom, tá aparecendo aqui, da outra vez eu... né? Aqui. É aqui, isso. Em algum lugar. Enfim. Na minha cara, tá aqui. Ai, eu vou gostar de ver isso. Coitado do editor, né? Coitado do editor. Bem, hoje o assunto é sério. O assunto tem tomado as redes sociais aí. A gente tomou... Obviamente que se você navega... Você não vai chamar a vinheta? Vinheta. Canal do Clóvis. Você, meu amigo, minha amiga, que sabe claramente sobre o que é o assunto, o Brian me deu esse expor aqui, né? Porque tá no título desse programa. Mas, cara, a real é uma só. A rede foi tomada, e não só a rede, porque isso saiu, né? Isso invadiu os canais de televisão também, por conta da proporção que isso tomou. A real é que tudo começou com um simples Campari e uma breja. Campari, uma breja lá, e a gente foi tomando conta de vários termos, né? O primeiro termo que veio à tona foi o do Red Pill, né? E aí depois veio o Incel também, e veio outros termos. E aí, como a gente fazia o preâmbulo, antes a gente sempre fazia isso, a gente deixou meio que de fazer isso, mas tá retomando. Brian, vamos lá. Antes da gente adentrar nesse grande debate, porque é tenso essa parada, porque é sobre masculinidade, né? Antes de entrar nesse debate de masculinidade, eu te pergunto, o que é Red Pill? Então... Segura que lá vem um Dá uma respirada. É porque, na verdade, eu acho que tem um ponto interessante que você falou, que tomou as redes, tomou a televisão, mas isso revela também um ponto cego, porque esse bagulho já acontece há muito tempo. Uns bons anos. Sim, aí no subterrâneo aí da internet, e só agora ele ganhou uma certa projeção, mas eu vou dizer pra vocês, eu suspeito, daqui a pouco passa também, porque... A televisão ela vai flutuando muito de um tema para o outro e, de alguma maneira, esse tema parece ser só mais um tema, sei lá, da cultura digital, assim, e na real é muito sério. Sim, então, total. O que é o Red Pill, assim, sendo bem sucinto? Seria uma espécie de teoria masculinista, né? Tem esse termo do masculinismo, em que homens passam a interpretar o mundo de uma tal maneira onde eles observam quais são os caras que acordaram para a realidade do que está acontecendo, segundo eles, e aqueles que estão sendo levados pela cultura do nosso tempo. E aí ele pega lá Matrix, né? Uma referência de Matrix, da Red Pill e... Da Blue Pill. Eles vão a referência da pílula vermelha e azul, que é o que o Morpheus apresenta pro Neo, né? Que é enquanto uma, ele acorda pra realidade, mesmo que ela seja dolorosa, e a outra ele continua dormindo. Ele acorda no dia seguinte iludido, mas vivendo uma vida tranquila sem se preocupar com nada. E aí a teoria que esses caras montaram é de que a Red Pill vai fazer se acordar pra realidade. E o que é acordar pra realidade? É perceber que o feminismo, as lutas sociais, o progressismo, a esquerda, enfim, e várias outras questões que eles botam no meio disso tudo, isso, na verdade, está tirando do homem a sua masculinidade, está, de alguma maneira, acabando com a cultura ocidental e etc. Então, a Red Pill seria esse cara que acorda para essa percepção e, a partir daí, ele passa a reagir a esse fluxo das coisas do social. Só que, para isso, o cara vai resgatar uma série de valores e de práticas que são, obviamente, arcaicas, inapropriadas, tortas, enfim...
misóginas no pior sentido do No termo pior, mesmo, assim, pior. porque a gente poderia falar o misógino no sentido amplo, mas eu acho que no Meio caso... estrutural, né? Meio estrutural, que você não tem uma direção certa, mas Eles esse chegam é... a colocar como se tivesse uma rivalidade entre o masculino e o feminino ali, né? Como Sim. se fosse Que é necessário ganhar, É. as mulheres são vilãs, e as mulheres só são objetos de prazeres e de reprodução, muitas vezes. E, né? ao mesmo tempo, colocando as mulheres como se elas fossem pessoas interesseiras e sedutoras e maldosas. que querem se aproveitar dos homens e A aquela única Isso mãe que apoiado- presta é a mãe. É. A única mulher que presta é a mãe. E isso tudo apoiado por esse discurso das causas sociais, principalmente feminismo e tudo mais. Então esses caras veem com isso como uma espécie de grande inimigo e vilão do masculino, do homem, e a partir daí eles começam então a reagir, criando uma série de conceitos e leituras e interpretações que levam para essa coisa muito violenta, agressiva, machista, no pior sentido do termo, né? Misógina, e que recupera até certas teorias assim cientificistas do século XIX, que depois foram dar em eugenia, nazismo, São assim por diante. pseudociências, É. né? Porque eu não gosto nem de chamar isso de ciência. Eu falo cientificista porque quer ser ciência, Sim, mas não é. Não né? é isso. Porque tudo que você citou aí não é ciência, é uma pseudo, né? Tenta ser ciência, tenta se vender como ciência. E eu lembro até daquele cara do Metaforando, que tenta ser uma ciência e, óbvio... Inclusive, aconteceu recentemente de um comediante, né? Tá sendo Thiago processado. Sentinelli, pô. O Thiago foi processado pelo Metaforando porque identificou ali Que é tudo vários mentira, pontos da pseudociência dele. E ele, né, não entendeu muito bem, e aí. processou. voltando O lá. caso do Metaforando aí, do Vitor, nem é o caso de um Red Pill, né? Você só deu um exemplo de alguém que tá na internet. De uma pseudociência, né? Isso. Pseudociência. E assim, só para dar um último encerramento aqui, fique à antes de vontade. passar para a discussão em si, é que esses caras do Red Pill e tal, eles são alimentados por ideólogos de extrema-direita, teorias realmente Total. assim, vindas dos Estados Unidos principalmente, então você tem uma série de... Principalmente quando o fórum, né, cara? Lá tem o Canon que reúne toda a loucura do mundo. Sim. E eu tava lendo esses dias que tem uma galera que saiu de lá também. Eu não sei de fato de onde surgiu o Red Pill. A galera do Red Pill, ou esse cara. Que olha a loucura, né? A gente falou o que é Red Pill, que é uma loucura, o que o Brian acabou de explicar. Eu não consigo pensar em algo saudável sobre Red Pill. E o cara se denomina o manual do homem Red Pill. E isso, vale lembrar que isso tá voltando à tona agora, mas isso não é uma coisa nova. Não é novo. Eu lembro de comunidades do Orkut que já falavam sobre isso, já disseminavam algumas dessas ideias, ainda não tão estruturadas como eles fazem hoje, né? Porque hoje eles têm cursos sobre isso, formatados. Exatamente. Mas eles já tinham ali o embrião disso, né? Lançando essas teorias de pseudociência. Esses tudo mais. espaços de internet meio estilo fórum, porque o Orkut estimulava um pouco isso, né? Sim, a coisa das total. comunidades e tal. O Reddit tem muito disso. O Reddit tem isso, você tem 4chan. Então, esses espaços de fórum, eles são cheios desses elementos que estão ali para captar gente, porque tem esse outro papo também, tá? Isso não é só dentro de fóruns, não. Isso acontece em jogos online, tipo Roblox, Sim, Minecraft. até porque eles também querem vender cursos pra essa galera. Tem uma coisa de capitalização também. E não só curso, mas também cara, de manipulação de bens, porque o Brian citou, por exemplo, jogos como Roblox e Minecraft. Ali você começa a pegar esses jovens cada vez mais jovens e você já vai influenciando eles desde o início a essa linha de raciocínio deturpada. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu já tive casos, assim, eu dou aula aí há mais de 10 anos, né? E eu já vi mais recentemente rapazes, alunos que eu tive, assim, de 8º, 9º ano, que você vai ver na internet como é que ele se comporta, ele compartilha meme de coisa assim, entendeu? Tipo, um moleque de 13 anos de idade. Porque eles fazem uso, principalmente, da insegurança desses jovens. Exatamente. E é onde é mais fácil E de você esse atacar é e o manipular ponto. essas mentes. E quando eles são mais jovens, é onde a insegurança, onde há muitas incertezas. Onde começam a brotar essas inseguranças principalmente, Exatamente. né? E aí você é onde tem eles são mais vulneráveis para cair. E você tem um contexto onde as mulheres, de fato, hoje, elas são muito estimuladas a ter uma autonomia, ter uma independência, O que é buscar uma ótimo, carreira. que o que é bom pra caramba, claro. né? Só que aí pega esse cara, né, que no passado tinha o seu protagonismo inquestionado, e hoje você vê esse cara crescer num discurso masculino ainda muito do cara que tem que fazer, do cara que tem que se afirmar, e ao mesmo tempo você vê um mundo onde esse cara não tem mais o mesmo espaço que ele achava que teria. Sim. E aí entra numa crise. E aí esses caras começam a alimentar. E eu acho que entendeu? assim, a gente tem que pagar. É real. Assim, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente pensar isso. Hoje,
eu acho que no Brasil são 30 milhões de filhos sem pai. Crianças, assim, homens e mulheres, não sei quantos são homens. Mas isso é fundamental porque essa galera Red Pill, que, por exemplo, esse teu aluno lá do 9º ano, de repente faltou uma referência masculina no qual ele encontra esse cara. Isso é real. E aí esse cara da internet vai fazer esse papel de pai, de orientar. E é muito ruim, porque qual é a visão que ele tá passando? Qual é a visão que ele vai passar adiante? Como é que ele quer que esse moleque seja, sabe? Então, assim... E esse menino não vai, desculpa, ele não vai estranhar essas orientações vindas desse cara, porque de alguma maneira o Brasil é assim. É isso, exatamente. Ele não é articulado como esses caras tentam ser, né? De juntar teorias e criar conceitos, mas o Brasil é assim, muito no espontâneo, no freestyle, é assim também. E aí o jovem vê um cara como esse vendendo os resultados que ele quer, que ele busca alcançar, ele vê esse cara dizendo, não, eu consigo isso e aquilo outro e tal. E aí o garoto quer também chegar naquilo. Ele acha que ele é o caminho para isso. O canal do Clóvis me faz ler e ver algumas coisas que eu fico, por que eu tô fazendo isso comigo, né? E eu vi um vídeo aula de um desses caras que tava grátis, e ele falava, cara, a plateia assim, claramente, nitidamente, 17, 18 anos, nitidamente. E aí ele falou, não, porque eu trabalhei no banheiro de uma boate. Nossa, eu vi esse. 700 mil. E aí... Segundo ele, só dá mulher top, só mulher top, rica. E eu peguei a mulher no banheiro. Mas por quê? Porque eu tenho uma mentalidade diferente. Eu mudei, não fala isso, mas poderia ser, eu mudei meu mindset. É legal que ele vira pra galera e fala, você acha que eu peguei por causa da minha barba? Você, com o meu corpo, você conseguiria alguma coisa apontando pro jovem? Isso mesmo. É isso. Assim, e aí, mano, qual é o lance? A gente tá falando do caos, na minha opinião, é o caos, porque isso resulta em vários outros problemas. Um problema de convivência, um problema de relacionamento, um problema de frustração muito grande. E a frustração, ela é necessária, a gente precisa aprender a viver com ela. Mas quando se vende que você não vai ser frustrado, que aquela mulher tem que te aceitar, que aquela mulher é obrigada, porque é um prazer para a vida dela que esse cara esteja afim dela. É a maior coisa da vida dela, é a melhor coisa que vai acontecer com ela. Então, quando isso acontece... Não é nem que ele tá afim, desculpa, né? Mas é que, tipo, que ele oferece a estrutura que a mulher quer, que é dinheiro poder, né? Ficar ao meu lado. Então, assim, é uma relação que eu fico pensando do tipo... Mano, eu fui criado por mulheres, né? Sempre falo isso lá em casa. Fui criado por minha mãe, pela minha irmã, pelos parentes, que são todas mulheres, a maior parte são minhas tias, que foram quase todo mundo mãe solo também. Então, assim, eu fico pensando, falei, mano... outro dia saiu um vídeo de uma mulher que... deu uma raiva muito grande. Porque ela falou o seguinte... que ela não pode colocar o marido dela pra lavar a louça. Sim, que tira a energia masculina do cara. E aí depois você não pode reclamar, porque ele não é mais chão. E o pior é que esse vídeo é ela fingindo que tá num podcast. Porque isso não tem ninguém. Doido, não tem ninguém. Ela sozinha, ela finge que tá respondendo ela tá falando alguém. pro lado aqui e tal. O que a gente tá fazendo agora? Falando pra lá, olhando um aqui pro outro e tal. Ela não faz tem isso. outra, aqui é tudo chroma key. Na realidade, a gente tá gravando de casa. Isso aqui cada um na sua casa e tal. Isso aqui é tudo um delírio coletivo. É porque a gente tá na Blue Pill. É o fantástico mundo do Clóvis. Aí... Só vou pegar aí esse referência. E aí, eu acho que ter esse tipo de discurso é ruim para a sociedade, obviamente, a gente nunca vai diminuir isso, mas é muito ruim para a perspectiva futura. Porque essa galera com 16, 17 anos, com 15 anos, como tu falou, o menino de 13 anos lá do 9º ano, como é que ele vai se transformar num jovem? Como é que vai ser essa juventude dele? Porque ele vai ter que lidar com não. E esses caras, eles pegam esses jovens e eles estão levando eles para um mundo aonde eles querem, como você bem falou, Castellano, eles privam eles, teoricamente, né, da frustração, levando a um mundo sem sentimento. Não tem sentimento. É uma coisa que para eles é só no físico, no material, no ganhar uma disputa, sabe? E isso vai tornar, provavelmente, esses jovens pessoas com
dezenas de problemas. Não, total. Não tem espaço pra sinceridade, né? Assim, é tudo muito pragmático, é tudo muito isso, calculado. É uma conta. Eu peguei uma fórmula que me foi vendida Exato, e isso vai tocar. E os caras chamam isso de desenvolvimento pessoal, né? Como se desenvolver a si mesmo Pois é. fosse uma planilha onde você E é um vai... desenvolvimento que vai atrofiar a capacidade sentimental dessas pessoas. Total, porque total. Elas não vão passar por dezenas de coisas que são formadoras de um caráter, Isso- de uma emoção, né? De uma construção emocional daquela pessoa. E isso é muito louco, porque isso não tá à toa na internet. É um ecossistema que tá rolando pra isso se desenvolver. É uma rede bem profunda, na Muito, verdade. cara, muito. E a gente não tá falando de Deep Web, não. Não. Não, É na... Tipo, É YouTube, é isso. redes básicas. No assim. TikTok, Isso. sei Instagram. lá, Twitter, Instagram. Cada um vai em uma área específica. Por exemplo, vocês falaram, e a gente falou muito da questão da pegação por causa do calvo do Eu Campari. gostei do tom de pegação Da que ele pegação, né? Mas há um mês atrás, mais ou menos, por aí, algumas semanas atrás, não sei quando isso vai ao ar, e também não sei quando você está ouvindo, mas houve... Tô vendo, agora dá pra ver também. Verdade. E dá pra ver no Spotify. No Spotify, se você está no Spotify, tem vídeo. Se você não está vendo, você pode ver aí. Aconteceu, Só por que exemplo... só vai pro Wi-Fi, porque vai o que isso vai consumir. Vai meu muito, amigo. né? Pois é. Aconteceu, por exemplo, o fim da banda Xamã. Para quem é pessoal do metal, sabe bem quem é a Mas banda. já tinha acabado, não? Não, acabou, André André morreu. Eles voltaram com outro vocalista, com Alírio Neto. Fizeram outro poesia acústica. Ele não pegou a referência. Ele não sabe quem é. Tá, Xamã, deixa, ligado? deixa. Não. Deixa pra lá. Eu não peguei essa. Aí, O maluco em pleno 2023 não sabe que é Xamã. 23, Elon Musk, aquela coisa toda. Não, depois eu me liguei quem é, eu acho. Tá, tudo bem. O que aconteceu é que a banda acabou... O Castelano quebrou ali. Aconteceu que a banda acabou por conta de algumas atitudes nesse sentido do baterista da banda. E aí Era o Ricardo Confessori. Confessori. Ele, infelizmente, ele teceu alguns comentários homofóbicos, misóginos no Instagram dele e começou a discutir com alguns fãs lá. Eu não sei a história completa, mas aconteceu nesse sentido. E depois o cara gravou um vídeo que era aquele vídeo teórico de desculpas que vem depois. Quem mas me conhece sabe. Quem me conhece sabe, só que ele acabou piorando mais a situação que foi aí, que ele acabou usando o não, porque não sei o quê. Agora eu queria esses falar. músicos Blue Pill aí. Ele falou Blue Pill no vídeo? Falou. Porque esses músicos sabia, Blue eu não Pill sabia. que pra ensaiar, precisa a mulher deixar ele ensaiar. Então você já viu, cara. né? Então é isso. Então, Caralho, isso me lembra como é que é? O Digão, que ele postou a foto no Instagram Raimundos? há um tempo. Ele postou a foto com um copo de Coca-Cola, uma pizza, tipo, café da manhã dos roqueiros de verdade. Muito bom. Caralho, meu irmão. Aí eu pois lembrei disso agora. Então, aí o cara roqueiro é uma farsa mesmo, O cara né? vai Pelo nessa amor de linha. Pois é, e aí ele tava falando exatamente isso, o Confessori. De que Olha aí, você e Confessori concordando. Peraí. Olha que horror. Não, mas ele tá falando exatamente isso, que os roqueiros não são mais como os roqueiros raízes. Não, isso aí não. Né? Que aquela coisa de sexo, drogas e rock and roll. Graças a Deus. Eu faço Não o são que iguais. quero, a hora que quero. E aí o cara tá querendo ressuscitar esse comportamento autodestrutivo usando como referência isso. O cara que para ensaiar com a banda precisa pedir permissão à mãe ou à esposa, segundo ele, é o cara Blue Pill. Meu Deus. E ele que faz o que quer. E aí isso acabou Cara, que loucura, né? gerando o fim da banda. Daí você vê o integrante aí que é preocupado com aquilo que ele construiu, que não é só a banda, mas é a sua família, suas obrigações, o seu E o espaço outro maluco, afetivo. sim. E aí, de repente, esse cara é um pau mandado, é o Blue Pill. É não sei E o isso quê. diz muito, eu acho isso interessante, porque assim, esse ecossistema muito sinistro da internet, com várias e várias redes, com várias e várias espaços para debater isso e para propagar isso, porque eles não debatem, eles propagam. Não é um debate. Não é um debate ali, é uma propagação desse discurso. Diz muito sobre a gente, né, cara? A gente, homens. O que eu pergunto pra você, Brian, porque você é um cara que é muito inteligente, mais inteligente da mesa aqui, menos o Clóvis, é só mais inteligente que eu, então, porque o Clóvis sabe todas as coisas. Tipo Deus, tá ligado? Mas, cara, o que isso diz sobre nós, homens, cara? O que isso diz sobre a forma como a gente se relaciona? E como é que isso demonstra a relação das mulheres com a sociedade? Então, assim, eu acho que isso demonstra tudo que eu tô falando aqui. Eu acho que demonstra algumas relações do homem com a sociedade e da mulher com a sociedade, como essa nova forma da mulher se lidar com a sociedade, isso reflete no homem. Porque a gente, de alguma forma,
a vida do homem na sociedade vai se alterando por conta dos espaços das mulheres, que enfim elas vão ganhando espaço, vão tomando espaço, né? Outro dia, não sei quem falou, eu tava parado numa fila de ônibus, difícil eu pegar ônibus, mas fui pegar um ônibus porque o transporte público do Rio de Janeiro é uma merda, horrível, e aí eu decidi pegar um ônibus porque eu falei, vou ali fora rapidinho, vou de ônibus pra ver qual é, uma merda. E aí eu tava ouvindo o papo do motorista com outro motorista que tava pegando um ônibus pra ir até a empresa. Falou, não, rapaz, agora tem um monte de mulher trabalhando com a gente, caralho, a gente não invade casa de família pra trabalhar, elas estão vindo... Falou isso, Ele falou. Cara, que raciocínio... Cara, mas isso é Red Pill pra caralho, mano. A gente só não deu o nome, ele só não sabe o que é isso, tá ligado? Isso. E aí quando ele chega na internet e vê um bagulho desse, pronto, o cara se encontrou e já foi. Exatamente, Já mano. foi. Isso que eu falei, assim, o Brasil já é meio Red Pill no freestyle. Uma assim. merda falar isso, né? Uma merda ter que falar isso, porque, mas é real. Porque não é um bagulho assim, claro, a internet ela formou um discurso e um ecossistema, mas na prática, no dia a dia, assim, a gente se chocou um pouco com esse comentário, mas na real a gente cresceu ouvindo coisas assim. Sempre a gente Sempre foi ouviu. assim. A diferença é que agora eles estão aparecendo em um modelo professoral. Agora eles estão tendo espaço pra caralho pra isso. Concursos e pessoas ensinando você a ser mais assim ainda do que você já é. E a instrumentalização do coaching pra qualquer coisa, Pô, e inclusive pra aí, isso. o mal Veio do... a porra do Tocamos. coach. Quando eu falo que coach é uma merda, a porra do mal desse século, por quê? É o cara que se vende com todas as respostas, que é o cara ideal, O que ele Castelano sabe tá tudo. até filmando. Tô até filmando. E aí, pô. quando você vem um cara que ele é coach e ele vai te ensinar técnicas de Red Pill de pegação, cara, tem tudo pra dar merda. E dá. E dá merda. Porque olha aí o que não é tá certo. dando. Você que escuta coach de qualquer tipo, pode ser coach de limpar a bunda. Corra disso. enquanto E é eu vi tempo. recentemente um na internet. Eu juro. Oi? Eu vi uma roupa falando, você não pode limpar a bunda assim. Não pode. Não, é zoeira. Mas era um coach, assim? Não, era um médico. Ah, tá. Não, tudo bem. Menos mal. Médico pode. Um coach de cu. Era um Coach de cu é rola. Era um coach. Não é possível, cara. Ai, meu Deus do céu. odeio coach, cara. A gente Odeio sabe. coach. Pra você que tá aí nos acompanhando, não sabe? A gente tem um programa, episódio, tem um episódio sobre coach, só tá no Spotify, mas tá muito bom, porque o Clóvis, ele pistola do nível absurdo. Absurdo. Mas vai, Brian. Sempre que ele pode, ele tem um espaço pra falar de coach. Eu já levantei aqui de propósito. Eu sei. Não, mas assim, claro, é de propósito também pra ver o Clóvis pistolando, porque ele vai ficando estável na cor, ele tá com a bandana vermelha, aí o rosto vai ficando todo vermelho. Vai assim. igualando, né? É tipo aquela propriedade dos camaleões, assim, de pegar a cor daquilo que... É porque não é personagem, eu não tô fazendo de brincadeira, eu realmente fico puto. Ah. Porque eu acho que e aí isso se estende inclusive pro nosso assunto, que é uma forma muito... muito baixa de se aproveitar da fragilidade de um ser humano. E é o que esses caras do Red Pill vêm fazendo, principalmente agora com mentes jovens, cara, com pessoas que são indefesas, não têm base suficiente para conseguir discernir o que é aquela asneira que eles estão ouvindo e acabam seguindo por um caminho. E isso, cara, isso pode afetar toda a maioridade daquela pessoa e isso vai comprometer todo mundo que está ao redor daquele jovem. Isso você tá falando do jovem, que é um cenário eu tô real. falando do jovem porque ele é o foco desses caras, na maioria das Mas vezes. quem tá fazendo esse bagulho aí, quem tá propagando, quem tá circulando, são caras de 40, 30 e tantos anos de idade, que, honestos ou não no que eles estão fazendo, eles são a cara desse universo hoje, né? Essa galerinha que tá sendo cooptada, eles estão sendo... é tipo um exército que tá sendo moldado para as próximas gerações. Exatamente. Mas essa galera são caras de 40 e poucos anos de idade, que são casados, que têm filhos e vão pra internet pra poder falar um isso negócio aí, desse. o que é uma loucura, né? O que é uma loucura. E aí você vê também como é que é um ciclo todo deturpado, porque isso atinge a família desse cara Não, também. total. Entendeu? Isso atinge a família desse cara. Você vê o próprio lance do calvo do Campari, ele... Eu me recusei a ver esse vídeo. Não, Pô, mas ele é muito Eu só vi calvo. foto, eu só vi foto. E realmente, mas tirando isso, eu não sei nada, eu não sei da história, eu não sei do que se trata. Você não sabe o que ele falou? Não sei. Não, porque sabe. quando eu tô na balada, e aí tô tomando meu Campari, e só um adendo aqui, a Campari,
ela fez uma nota dizendo que não tem nada a ver com ele, não tem nenhuma relação com ele. A Campari fez uma nota, tá ligado? E aí ele fala, não, porque eu tô lá tomando um Campari e vem uma mina querendo me pagar uma breja. Falei, e aí, quer uma breja? Eu não aceito, pô. Porque ela tá querendo me colocar no formato dela. Ela quer que eu pare de tomar as minhas decisões pra tomar uma decisão dela. Porque ela tá querendo... Cara, só a lógica idiota. É só a porra de uma cerveja, mano. Sabe? É só uma cerveja. Mas esse cara, ele se sente, né? Ele é moldado por essa filosofia. Que ele é o manual do Red Pill. Então, você vê que esse cara, ele se sente de uma maneira acuado por isso. Toda mulher assusta ele. Eu já vi. Caralho. Corte. E falando nisso, ele participa de um programa. Você chegou a ver isso? O que aconteceu... Ele participa de um programa... ele participou já há um tempo de um reality show da Netflix, desses de pegação, né? E aí foi eu não lembro o nome da... Era uma cinquentona. Teve uma pessoa, uma mulher no Twitter que fez Exposed, né? Que descobriu essa parada. Que foi atrás pra contar. E aí ela mostra que ele... Pô, eu queria lembrar o nome dela pra citar, mas vai estar aparecendo aqui. Mais trabalho para editor. E aí ela cita que ele participou de um programa desses de reality show que fica uma galera tentando cortejar ficou algumas pessoas cortejando uma mulher. E é uma mulher de 50 anos, madura. Todo mundo com 2 filhos andou de mão dada com ela, todo mundo deu um carinho nela. Exato. E ele foi o único bundão que com ela não teve química nenhuma. Não teve nada. A participação dele é ridícula no programa. Mas olha o ponto curioso disso. Ela é uma cinquentona, com 2 filhos, madura, realizada, assim, autônoma. Sabe? Uma mulher linda e tudo mais. E aí, o que ele fala nesse vídeo dele aí do Campari? Ele fala justamente que as mulheres mais velhas, para ele, não servem. Pô. Porque ela já tem uma história e ele quer aquela mulher que é virginal, né? Aquela mulher pura. Porque essas mulheres passou de 30, para ele já não tem interesse, porque ela já tem uma história, já tiveram vários homens. Tem isso, da pureza da mulher. E aí você vê o quanto esse cara, ele já tá, a cabeça dele ele tá traumatizado. Ele tá traumatizado. E aí o cara, em vez de pegar e tratar isso a fim de se relacionar melhor com as coisas que aconteceram na vida dele, ele pega e transforma esse trauma numa porra de um curso que vai... E aí entra aquela visão bizarra que é comum do pessoal de extrema-direita de rivalizar com as mulheres e colocar ele acima das mulheres. Por quê? Porque ele teve um insucesso ali atrás. Sim. E ele acha que aquilo não como é para ele tudo uma competição, para ele não foi um... não foi ele que perdeu ali, na verdade, porque porque ela é velha, porque ela tem 50 anos e tal, sabe? Isso aí, esse tipo de raciocínio. E esses caras levam umas fantasias muito doidas. Você falou muito bem isso da idade que passou, já teve outros parceiros. Eles falam de mulheres, eles usam um termo que é a mulher hipergâmica. Que é a mulher que já teve vários parceiros. O hiper de grande gâmica de sexualidade, de carnalidade. Ou seja, uma mulher que já teve vários parceiros, ela é menos apta, justamente porque ela teve vários parceiros, e isso meio que faz com que ela já crie uma espécie de comportamento viciado do sexo devasso. Ou seja, os caras têm uma fantasia de pureza muito a ponto louco, de dizer... muito louco. Que o esperma deles é que tem que ser bem direcionado. Assim, a preocupação com a genitalidade, com a hereditariedade, está baseada só no material genético do cara. Assim. Não existe nem no campo fisiológico, a participação da mulher na história. Assim. A preocupação do cara é qual é o espaço correto para poder abrigar o seu material genético. É basicamente isso. Assim. Como se ela fosse só um mero receptáculo do material genético dele. Exatamente. E eu já vi caras assim nesses cortes aí de programas desse tipo, o cara falando que ele nunca namorou na vida, o cara tem mais de 30 e tantos anos de idade, ele falou que ele nunca namorou porque ele tá num nível de desenvolvimento pessoal, de autonomia, de liberdade de si mesmo, de dinheiro que ele ganha, de status que ele tem, que uma mulher comprometeria tudo isso. Então ele quer curtir a si mesmo, porque se ele aceitasse um namoro, ele teria que aceitar as regras da mulher também pra viver, porque você tem que combinar. Um relacionamento é isso. E o cara falou, não, eu não pretendo namorar, nunca namorei, não pretendo, porque eu tô numa reta ascendente da minha vida e eu não quero tirar isso. É basicamente isso. A mulher é um entrave pro desenvolvimento do cara. É isso. Puta que pariu, né? Assim, é muito louco. Como resumir, né? O Diogo tá ali, o editor, ficou rindo agora. Mas é isso, tipo, puta que pariu, né, mano? Olha o buraco que a gente se enfiou. E, mais uma vez, eu acho que isso diz muito sobre essa relação homem com a sociedade, que a sociedade transformada pela relação que tá tendo com a mulher
e o medo que essa galera tem de mulher. Essa galera, pô, só pegar aí no Tinder aí, a amiga que tá nos vendo ou nos ouvindo, só pegar o Tinder aí pra tu ver a quantidade de perfil que vai ver. Se você tem filho, negativo. Se você bebe, negativo. Se você faz... Cara, o cara, eu só aceito esse robô aqui, você não pode ter nenhum defeito. Você falou uma coisa que eu acho interessante, que é realmente medo. Eu acho que a palavra é medo, porque por conta desse medo, e é o medo medo de várias formas, o medo da recusa, o medo, num geral, de falhar. O medo do sentimento, o medo do sentimento, o medo de sofrer, né? O cara cria esse bloqueio que impede ele de sentir, ou né, de se conectar a uma pessoa e ter uma relação de verdade. Aí por isso ele coloca tudo na linha do carnal, tudo na linha do físico. Leandro? É a questão... Ah, não. Porque eu não como chicória, logo não gosto de chicória, então não chego perto de chicória. Então chicória não é algo aprazível pra mim. É o Karnal, tô tentando imitar ele. Mas vai, desculpa. Perdi o meu raciocínio totalmente. Óbvio que eu sou um idiota, eu fico contando pra falar coisa nada a ver. Mas é medo, tu tava falando do medo. Eu tava falando do medo. Não, mas eu acho que eu concluí meu raciocínio porque... Então tá, aí... Mas enfim, o medo, a base desses caras é o medo e faz com que eles criem esses bloqueios pra agir de modo só físico. E eu acho que assim... Só pra concluir, eu lembrei uma coisa que eu ia falar, que outra coisa que é muito comum desses caras que você falou da questão da mulher, que ela é a única para o homem, mas o homem ele pode ter diversas parceiras. É porque eu lembrei de um outro corte, claro, que eu não sei se é do Calvo do Campari, mas é que o cara fica falando... Calvo do Campari. Calvo do Campari. Eu escutei caldo. Não. Caralho do O cara tá vendendo sopa, né? Não, é porque ele... não sei se ele ou se é um outro que fala... dizendo, porque o fulaninho já teve o quê? Quantas mulheres? O cara chega na idade tal, já teve quantas parceiras? 100 e tal, sabe? Valorizando quantidade e exaltando, como se isso fosse uma coisa incrível, né? E eles se acham muito bonitos sempre, né? Que eles falam da sua beleza física. O cara tá vestido igual Agostinho Carrara da Grande Família. Mas eu acho que sim, vai do medo e vai dessa relação da mulher hoje. Eles têm pavor de feminista. Pavor. Por quê? Porque o feminismo, ele traz uma libertação para as mulheres, E né? ameaça esse protagonismo que eles veem que tem. Exatamente. Não é nem só protagonismo, é dominação mesmo. Total, é isso. É uma dominação. Até então, há uma dominação. Recentemente eu dei uma aula para os alunos sobre... Não dei uma aula sobre isso, mas a gente pegou alguns materiais para ler sobre os direitos das mulheres que foram conquistados ao longo do tempo, sabe? Pô, pra mulher fazer algumas operações pra parar de ter filho e tal, pô, tinha que ir com um companheiro. Com autorização. A minha mãe, quando ela foi Precisava da autorização do marido por escrito. Se não tivesse o marido, seria o pai. O pai dela tinha que autorizar. Quem autorizou a minha mãe foi o meu avô. Olha que loucura, mano. Sabe, isso a gente tá falando o quê? Assim, obviamente, eu tenho 33 anos, mas isso vem acontecendo até pouco tempo atrás. Eu acho que saiu a legislação agora, recentemente. É recente, essa da questão da ligadura de trompa é recente. Pô, cara, que isso, sabe? Então, assim, isso faz com que essa galera vá perdendo esse poder de opressão. Vai perdendo a dominação deles sobre as mulheres. E aí, eles não podem ser mais esses idiotas. Eles vão ter que mudar. Eles vão ter que recalcular a rota. Então, assim, o feminismo, ele... Obviamente que, seria muita maldade falar que o feminismo causou isso, não é? Não. Mas o feminismo dá medo nessa galera que, em contraponto a esse medo, a esse terror que eles vão sofrer, vão ter ali, eles vão criando outras teorias. E uma das teorias é essa. Por exemplo, a gente tá falando do Red Pill, né? Mas tem um incel. O incel eu não lembro o que significa assim em inglês. Celibatário involuntário. Eu só lembro em português, que é o celibatário involuntário. Essa galera odeia a mulher. Isso. Porque diz que ele é um virgem por culpa das mulheres. Porque ele coloca muito critério. Isso. Porra, meu irmão! Ele quer culpar a mulher pela incapacidade dele. Caralho! Só que, de novo, são caras que são... que ficam nesse raciocínio de rivalidade, não sei o quê, de jogar a culpa no outro, e o cara não consegue simplesmente conversar com uma mulher. Não, sabe, porque... conhecer e interagir como uma pessoa normal. E eu acho pra eles não é. Que o Red Pill vai trazer vários incels pro Brasil.
mais. Porque essa galera vai se isolar cada vez mais, vai achar que a relação com a mulher tem que ser uma relação de poder, de agressividade, não de companheirismo, mas de posse, entendeu? E isso só vai criar problemas. Tá ligado? Essa é a realidade. Você falou de incel, que a gente tava só em Red Pill, Sim, mas tem sim. outros termos, né? Tem. Você tem um que é o MGTOW. Cara, É o MGTOW, Isso. que é Men Going Their Own Way. Tipo, homem seguindo seu próprio caminho, que é basicamente a ideia de que o homem não precisa da mulher pra fazer nada. Nada. Ele pode ser... Ele pode seguir o próprio caminho pra casa da mãe dele. E essa galera vai todo mundo morar na casa da mãe. Esse me lembrou um outro cara desse de podcast. Eu não lembro o nome dele. Não sei se esse que é o tal do Carlos Piloto, que é o cara que também viralizou no Twitter um tempo qual é? desse. O outro é né? criança, né? Mas já cresceu, né? Ele Já? É esse, eu Ele não já sei. tem uns anos é um já. cara que eu não sei. tem um dente que parece os Mentex, assim, brilhante, né? E ele tava falando... Não, esse é outro. Esse é outro. O Carlos Piloto é primo de um maluco lá de Queimados. É mesmo? Sério? Que tristeza. Faz E sentido, eu e o faz Diogo, sentido. a gente conhece esse Faz maluco. sentido, faz sentido. Que Entendeu? tristeza. Só que o maluco não tem nada a ver com ele. É totalmente tranquilão, totalmente gente boa. Blue Pillzão. Hã? Blue Pillzão. Blue Pill, suave. isso aí. Fazendo filosofia na UERJ. Então é Blue Pill pra caralho. Tá Esquece, bem outro rolê. encaminhado. Porra, Tem filosofia nada na a ver. UERJ. Porra, Usa né? florzinha na barba, com certeza. É o Borboleta, aquele camarada Borboleta de Queimados que veio falecer. É o Thiago York, assim, ó, fazendo assim, entendeu? Mas aí, completa, esse cara com um tijolão de branco no dente. O camarada do Com Mentex gesso. lá, que ele tava falando, e era uma linha de raciocínio parecida com essa, acredito, porque ele acredita que por ele estar se desenvolvendo, por ele estar investindo nos 100 mil que ele fala que gastou no dente dele, querido, se você investiu 100 mil nesse dente aí, peça seu dinheiro de volta, não ficou bom. E aí ele falando que não aceitaria se relacionar com uma mulher gorda, com uma mulher feia, faz cara. porque ele acredita que Ele já se ele investiu tá muito na beleza gastando, ele tá trabalhando na beleza, no poder dele financeiro e tudo mais, ele acredita que tem que ter uma pessoa ali igual e tal. E assim, é um raciocínio de uma imbecilidade. Eu fico com dificuldade até para difícil, encontrar né? termos. Pô, mas é difícil. É tipo o Rodrigo Constantino quando a Scarlett Johansson cortou o cabelo, né? Que ele foi à internet dizer que ela tava feia, que não era, o feminismo tava acabando com as mulheres e tal, e postou uma foto dele ao lado da dela pra fazer tipo uma comparação, né, Diogo? Não foi um negócio desse? O Diogo tá rindo ali, porque eu acho que ele lembra desse episódio. Cara, bizarro. Tipo assim, bizarro. como, cara? Não, e aí, mais uma vez, é o homem querendo ditar pra mulher como ela deve ser, porque pra ele deve ser atraente a mulher de cabelo comprido. E aí, porra, foda-se. Foda-se, é isso. É isso. Então, mas aí, o incel, cara, eu acho que o Red Pill vai criar um monte de incel no Brasil. Por quê? Porque essa galera, ela não vai conseguir ter relação. Porque pra eles é inadmissível que a mulher tenha, por exemplo, uma voz. Tipo, vamos pegar o Brian lá com seus 13 aninhos, assistiu o Red Pill. Ah, que maneirinho! Como é que O Red Pill é o pô do Teletubbies, né? Tinha fumante no Mas vai lá, E continua aí, o Little deixa- Brian. Caraca. E aí o Little Brian, ele tá lá, assistiu o videozinho do Calvo do Campari, Red Pill e tal, lá. E aí ele vai criar o seguinte, ele vai entender que aquele é o padrão de relação. Ele vai entender que é aquela forma que ele tem que se relacionar. E aí ele encontra uma menina aleatória na escola, que ele conhece, entendeu? Vamos botar de Josefa. Ele conhece a Josefa. E aí ele chama a Josefa pra tomar um sorvete. E aí ela fala, poxa, eu não gosto de sorvete. Pra ele, isso vai ser uma facada. Porque como assim ela tá recusando o meu convite? E olha que ela não recusou. Ela falou que não gosta de sorvete. Mas na cabeça dele já vai ser. O que ele vai fazer? Ele vai se retrair cada vez mais, porque esse modelo de relação não vai dar certo. E o que vai acontecer? Incel. E ele vai ver que a Josefa é muito amiga do Astrogildo. Eu tô indo na tua onda. E o Astrogildo é um cara diferente dele, é um cara mais bem relacionado do que ele, porque vive mais as relações sociais do que ele. E ele vai começar a projetar uma imagem de que esse cara é aquele padrão, igual esses malucos têm, com esse lance de desenho do rosto, né? Que eles chamam de shed. Não sei se vocês já viram isso. Não. Que é essa parada que se Shed é isso? Shed é isso. É o cara que ele tem um aspecto físico, que é a estrutura Meio óssea lenhador.
que a estrutura óssea do corpo desse cara favorece a mulher gostar dele. Que é essa estrutura da barba desenhada, igual que o Castelano tem. A assim. sua também é, amigo. Não, a sua é mais. Eu vou te Você passar é mais shed do que Eu vou passar o número do meu barbeiro pra você. Mas eu não quero. Valeu, Daniel. Tamo junto, irmão. Desculpa, Daniel, nada contra. Aí, Eu sou zero sede. você... exatamente. Ou não, a gente não sabe. Ninguém sabe. É, Vocês não sabem, A eles gente sabem. nunca viu. Mas enfim, o papo é justamente esse, porque a ideia é que, tipo, existe a estrutura óssea, a estrutura corporal do cara que é mais atraente às mulheres. Então eles vão falar do peitoral mais largo, do rosto mais definido, do maxilar mais quadradão. Mas ninguém fala de ter cabelo, né? É porque nesses pontos eu acho que a barba, né? Acaba. Você sabe que Porque na real eles estão resgatando uma parada que é meio que padrão de beleza greco-romano, assim. Aí você pega lá aqueles filmes, documentários lá da Leni Riefenstahl, que é aquela diretora alemã que filmou as paradas do nazismo, que ressalta os corpos masculinos e a coisa da estrutura muscular, aquela coisa do corpo perfeito e atlético. Os caras vão muito resgatando essa imagem. Você pega filmes como, por exemplo, assim, a gente podia fazer um programa só sobre isso. O filme 300 do Zack Snyder é um filme germinado ali de coisa de masculinismo, de visão ocidental deturpada. Tóxica, assim. totalmente tóxico, né, mano? Assim, é um filme... todo o programa quase eu tô falando essa palavra, mas é um filme muito fascista, no sentido da iconografia Sim, do filme. total. Ele é e assim, verdade, esses caras amam esses filmes. eu acho que todos os filmes do Zack Snyder têm um pouco disso. Não, todos. O Zack Snyder é muito complicado. Mas enfim, deixando ele de lado... Então esses caras falam que existem homens com uma estrutura corporal que as mulheres gostam mais, e esses caras não se veem nessa estrutura, então eles vão fazer o quê? Desenvolver as ideias, o conhecimento, e se armar contra tudo isso, porque eles sabem que eles estão em desvantagem em relação a esses caras que são sheds. Total. Esse cara tá brigando com todo mundo o tempo todo, assim, parece até ex-presidente do Brasil, que assim, ele não tem um descanso, todo mundo é inimigo dele, cara. Todo mundo é inimigo, assim. É isso. E principalmente as mulheres. Elas são os principalmente maiores as mulheres, alvos, com né, cara? certeza. Então, assim, eu acho que o feminismo, ele dizem que é ótimo, que aconteça mais, que apareça cada vez mais feminista, mas ele desenvolveu nessa galera um medo, porque muda a relação deles com as mulheres. Sim. A forma como eles não podem falar algumas coisas, até mesmo, assim... Eu tava vendo uma parada, tava lendo, né? Uma entrevista e aí tinha um cara que não se pronunciou e tal, um senhor de 50 e poucos anos, falou que hoje é muito complicado, porque numa discussão ele não pode nem bater na mulher dele mais, porque o mundo mudou muito. Como assim? Numa tranquilidade, a menina que era repórter falou que ela não sabia o que responder pra ele depois disso. Porque o que você fala depois disso? Cara, não tem o que falar. E ele falou, porque hoje eu discuto com a minha mulher, pô, se eu der um tapa nele eu vou preso. Aí eu falei, sim, se você der um tapa nela, você vai preso. Porque se você der um tapa, qualquer pessoa tem que ir preso, porra. Agressão, né? Mano, não tem discussão. mas isso é a realidade. É a forma como essa sociedade mudou pra melhor nesses aspectos. E essa galera não consegue se adaptar a isso. Essa galera não consegue ver. Por isso que eu tô falando, essa galera não consegue se relacionar com uma mulher que vai falar, sei lá, vamos pensar que o pequeno Brian pensa A. Cara, porque eu... Pô, sei lá, o Little Brian pensa A. E aí a Josefa pensa B. Pra ele é inadmissível. E aí a gente entra naquilo que a gente falou sobre o cancelamento, porque a gente vai ter que cancelar o outro, porque o outro pensa diferente. Pra essa galera é pior, porque o cancelamento tem sempre uma direção, que é a mulher. A mulher tá sendo cancelada. Ela pode não ser cancelada inteira, mas eu vou cancelar a opinião dela. Simbolicamente. E aí vai no físico também. Claro. Porque, de novo... Ainda que esse cara não seja um red pill no sentido teórico do termo de se alimentar desse discurso, por que tem tanto feminicídio no Brasil e principalmente as taxas de feminicídio parece que aumentam? Sim. Porque esses caras estão reagindo, vamos dizer assim, a isso que parece uma ameaça, né? Eu acho que eu já até falei isso aqui uma outra vez, um conceito de backlash, né? Backlash é tipo aquela volta do elástico depois que você estica, aí ele vai machucar de volta aqui. Então a sociedade esticou para uma certa liberdade da mulher e o elástico foi solto e agora tá voltando, que é essa reação masculina de violência, de agressividade. Esses caras que... Toda hora tem algum famoso, algum jogador, alguma coisa que você vai vendo envolvido em caso de assédio, em caso de estupro. E você vai vendo que isso vai, vai pipocando o tempo todo. Vamos fazer um adendo aqui muito grande. Caralho, vocês viram a defesa a última do Daniel Alves agora? A última defesa dele não foi violência, porque ela estava lubrificada. Você vê o nível da situação, entendeu?
Caralho, E disso meu vai irmão. assim, Daniel já Robin vai não sei quantos outros, vai. Sim. E vai. Não, e não assim. só agora, porque, por exemplo, se a gente pega aquele técnico, tem um técnico que enquanto jogador foi violento, se estuprou as mulheres também. A gente tem um Robinho, a gente tem vários casos, essa é a realidade. Quando você mano. começa a mexer nessa estrutura do universo masculino, você vai descobrir uma série de paradas ali que são muito complicadas, assim. É, porque eu acho que isso sempre existiu, não é? Exatamente. E aí só foram teorizando pra agregar. E o que isso pra mim é muito maluco. E o problema é que sempre existiu e era normal. Sim. Tinha aquele bordão do em briga de mulher, de marido e mulher, ninguém mete a colher. Porra, absurdo. É um absurdo. Mas assim, o que a gente tá falando? normalização. Que é normal, pode violentar que tá tudo certo. Porra, mano, como assim pode violentar que tá tudo certo, tá ligado? Isso é horrível. Esse lance, só pra retornar e acho que encerrar esse caso do cara do Calvo do Campari aí, inclusive, ganhou outros contornos essa semana, que a gente tá gravando, que foi o cara ameaçar essa mulher que eu citei que fez Sim, o porque expose ela dele. fez o... Isso eu soube que ele ameaçou. Lívia Lagato. Foram o nome duas. dela. Foi a uma Lívia foi a Lagato, que Lívia foi uma Lagato. atriz que fez Ela uma zoeira, fez né? uma zoeira maravilhosa e ficou não sensacional. citou o nome dela. E aí ele mandou uma mensagem pra ele, falou, ó, paga o vídeo sobre mim, porque ou é processo ou é bala. Aí Tira do ar em depois, 24 horas. depois fez um vídeo falando que não era bala de tiro, era bala, outro tipo de bala. Tipo, manda bala. Eu vou te mandar bala Juquinha. Porra, meu pelo irmão. amor de Deus, É né? isso. Inaceitável, Sim, não faz cara. sentido, tá ligado? Sem- Pelo amor sem de Deus. condições. Então, assim, eu acho que a sociedade é muito impactada com isso, tanto o homem quanto a mulher, sabe? O homem, ele é impactado demais porque é sobre masculinidade, né? Que tipo de masculinidade a gente está criando, que tipo de homens para a sociedade a gente está formando. Essa é a realidade. E a mulher vai sofrer porque ela vai se relacionar com esse tipo de gente, tá ligado? E é muito importante a gente quebrar esse ciclo para que as novas gerações cresçam livres desse tipo de coisa, né? Para que cresçam mais fortalecidas para não repetir esse tipo de comportamento que era normalizado, infelizmente. A gente vinha num tempo atrás numa onda que eu estava acreditando que esse tipo de comportamento ia ser coisa do passado, ia morrer. Mas esses caras, por terem, na visão deles, né, terem sido sufocados, de certo modo, pelo jeito que eles pensam, né, dessa questão de protagonismo, de rivalidade, que o homem é superior à mulher, eles, não, peraí, a gente está virando minoria. Precisa formar novos red pills, a gente precisa voltar a normalizar esse comportamento bizarro, porque o que era do passado é maravilhoso, é incrível. Como é que a gente está se perdendo? Porque o cara clássico, o homem de antigamente, tudo, aquela coisa, no meu tempo tudo era melhor. Então o cara está querendo trazer isso de volta e jogar isso para essa nova geração. E isso precisa de uma atenção especial. Eu não sei como a gente faz isso, mas eu acho que é importante a gente disseminar a informação que combata esse tipo de raciocínio. E de novo, passa por dinheiro, financiamento, porque esses caras não estão fazendo isso assim sozinhos. Não é à toa, não é A aleatório, gente vai por ter dinheiro. um cara aqui, outro ali, que pode estar entrando nessa onda de bucha e propagando essas ideias ali, porque ele se encantou por esse negócio e foi. Mas, num geral, essa rede ela é alimentada por dinheiro também. Não é aleatório o negócio Claro, desse, até porque eles vendem cursos, né? Essas redes, elas ganham muito dinheiro com a venda de cursos. E ganham com massivo, porque o cara fica vendendo aqueles resultados. É o que eu sempre falo, do que eu já pistolei aqui mais cedo falando de coach. O cara se aproveita de uma fragilidade, aquela pessoa está frágil e suscetível à compra desse material, e aí um abraço, né? Mas vamos lá, aqui, vou puxar aqui pra mim agora. Porra, a gente já descobriu que o Red Pill é uma merda. Já descobriu? Não, a gente sempre soube. Não, mas aqui na conversa, pô, aqui na tá. conversa. A gente já falou que a consequência do Red Pill possivelmente vai ser os incel. O que é um incel, Brian? O celibatário involuntário. É o cara que ele é celibatário, né? Mas ele não é escolha, Mas ele porque a não mulher é escolheu. uma safada. Tipo porque não quer isso. dar pra ele. Na cabeça dele. Sim, pelo amor de Deus, na cabeça dele, gente. E aí... Só lembrando rapidinho, desculpa. Não. Os casos aí de atentados em escola que a gente teve São recentemente, todos os com essa rapazes galera. todos estavam cooptados É isso pra esse aí. discurso. O Red Pill e incel. O de Suzano lá, né? Sim. Em São Paulo um tempo atrás, e os mais recentes aí. São todos dessa área. É porque, mais uma vez, é um fórum muito, muito pesado e muito problemático. Que se a gente não olhar, a gente vai ter um problema. E essa é a segunda questão que eu levanto pra você. Clóvis, patrão de tudo. Como a gente sai dessa porra? Como que a gente tenta mudar essa nossa masculinidade? Porque isso é um problema de masculinidade. Mas não é um problema só do homem.
É uma questão, mas é uma questão sobre o homem. Como que a gente resolve isso? Cara, a base para a gente consertar isso é sempre a educação e a informação. Agora, como fazer? E aí eu vou jogar a pergunta para o Brian. Como a gente faz para disseminar a informação saudável para essa juventude, para que a gente evite criar uma nova geração de Filha da puta. de machos escrotos, né? Retardados, replicando pensamentos retrógrados. Né? Como é que a gente faz isso? Diogo, como é que a gente faz? Porque tá passando, né? Não, mas veja bem, é interessante isso porque é um assunto que envolve homens, mas que afeta a todos. Não, sim, principalmente sim, as mulheres. principalmente as mulheres. É. Então, eu acho que é uma solução que, primeiro, eu acho que tem que partir dos homens que não compactuam com isso. Né? Acho que esse programa é um esforço de Sim, tentar é mostrar total, isso. total. O primeiro passo para isso é justamente discutir esse assunto. Isso né? aí. Discutir esse assunto e expor exatamente os pontos negativos e, né, a gente Exatamente. falar de boas práticas, bons hábitos. A gente tem aqui um shed, um red pilado e um esquerdomacho. Os três aqui falando sobre isso. Tô brincando aqui com esses estereótipos. Mas é porque, na verdade, assim, eu acho que tem um outro papel que é importante do homem nessa discussão, que é assim, o fato de a gente assumir que, de fato, o crescimento do feminismo e dessas discussões, dessas pautas, elas, de fato, mexem com a nossa, vamos dizer assim, liberdade de falar e fazer o que quiser, mas tem que ser assim mesmo, porque a nossa socialização masculina, e todos nós aqui fomos educados ali na geração da década de 90, né, mais ou menos, a gente ainda cresceu nesse universo onde ser homem é muito tranquilo, porque nada vai bater em você. Nenhuma responsabilidade cai sobre o homem. Assim, a gente passou por isso impunemente. E hoje em dia, é claro que a gente tem que tomar cuidado com o que está falando, tomar cuidado com o que está falando, em que contexto está falando, essas preocupações com o lugar de fala e a presença de pessoas que vão contribuir para a ampliação do debate. Então, nós somos 3 homens aqui, mas a gente sabe isso, foi até falado também aqui nos bastidores, que dependendo do tema que a gente for falar, não cabe a gente falar. Gente, é isso. E esses caras, eles não pensam dessa maneira. Eles vão assim, o homem fala qualquer coisa porque não, ele quer. não é porque ele quer, é porque é tudo sobre ele. É porque é tudo sobre ele. É tudo sobre ele. Assim, se for falar sobre o processo de escravidão, eles vão falar, não, mas meus antepassados estavam lá. A gente sofreu porque libertaram as pessoas escravizadas. Como é que ficou o comércio da minha família? É tipo isso. É isso, eles vão puxar de todas as formas pra eles. Porque não importa qual assunto, é sobre eles. Sempre é sobre eles. E continua, Não, desculpa. e assim, só lembrando isso, porque o papel do homem nessa história, eu acho que é meio que assumir que, de fato, a gente não tem esse espaço todo e não é pra ter. Assim. A gente já tem muita vantagem enquanto homem, socialmente falando, institucionalmente falando. Então, assumir que essa parada é assim mesmo, cara. A gente tem uma sociedade múltipla, plural, onde pessoas têm demandas diferentes. Total. A diferença do homem para a mulher em termos de demanda é uma. Você tem pessoas heterossexuais, LGBTQIA+, transexuais especificamente, que é uma outra realidade social brasileira, brancos e negros. Nós somos multifacetados, nós somos múltiplos. E, de fato, o que me impede de falar o que eu quero é porque existe um outro que existe, né, cara? E ele também tem a sua demanda e também tem a sua necessidade de respeito, de atenção, de cuidado, de respeito institucional, de direitos humanos, enfim. Então, eu acho que aceitar esse fato é um ponto importante. A gente tem que, sim, se policiar. Não é esse policiamento no sentido de patrulha ideológica, mas é que, de fato, se a gente não tiver essa atenção, as coisas não andam, as coisas não mudam porque já estamos num espaço de conforto. Então, acho que um primeiro papel seria o masculino mesmo, assim, de a gente falar sobre isso publicamente, como a gente está fazendo aqui, mas não só assim, na vida cotidiana também, né? Adotar essas práticas que sejam de fato efetivas nesse sentido, e não quer dizer também que vai virar sobre a gente, porque corre esse risco aí, a gente até brinquei de Thiago York aqui, né? Mas é um pouco isso, assim, quando saiu aquele vídeo, muita gente foi criticar o Thiago York porque no fim das contas virou o homem desconstruído, elogiando a si mesmo por ter se desconstruído. E não pode ser nesse caminho, né? A gente tem que, na verdade, até dar um passo atrás aqui. É isso, reconhecer. Por exemplo, esse podcast talvez nem devesse existir se for pensar dessa forma, porque é mais um espaço na rede sendo ocupado por mais 3 homens e tal. Então talvez nem devesse existir nesse sentido mais amplo do termo. É claro que a gente vai fazer esse espaço porque a gente... Eu tô entendendo o que você tá falando. Eu só tô querendo colocar justamente essa discussão porque
é muito fácil para nós aqui falar, vamos fazer um negócio, vamos discutir uma coisa, vamos nos reunir, vamos criar um programa, vamos criar um não sei o quê. E mulheres não passam pela mesma facilidade que a gente passa. Então, podcast de mulher, programa de mulher, coisas que mulheres fazem, os caras falam, não gosto da voz dela, ela fala de um jeito muito... Isso já é sintominha de misoginia que a gente tem implantado na população desde sempre, entendeu? Então, acho que um primeiro papel seria mais ou menos esse caminho. Agora, institucionalmente, a gente tem que começar a aplicar isso em educação básica. Sim, assim. total. E fiscalizar, não fiscalizar, mas tipo, observar os indícios que vão levando, vão dando, né? E mais um tópico aqui, responsabilidade da mídia também, porque a mídia trata isso como se fosse assim, a internet. E, ó, falando como isso é abordado na mídia, faz muito ruim. Falando da internet, o diretor até lembrou aqui que, assim, cara, narração de futebol. A gente tem algumas mulheres que estão narrando futebol que sofrem demais. Uma violência, porque você não tinha que estar narrando. Cara... E ainda são minoria, né? Não, sim, minoria e tipo... Absoluta. Tipo de comentário que eu vejo, por exemplo, em algumas, no Twitter, por exemplo. Pô, essa mulher não tem uma louça pra lavar? Caralho, como assim, mano? O que tá acontecendo, tá ligado? Por exemplo, agora, desde a Copa do Mundo pra cá, tem se intensificado o número de mulheres, bandeirinhas. Ainda não tem um costume de ter mulheres árbitros. Mas, por exemplo, pra quê? Sabe, a galera fica criticando. Pra quê? Pra que isso? Por que tem que ter? Olha que doideira. Fala que tá querendo lacrar. O FIFA 2023 tem várias juízas. Tem várias mulheres que estão no papel de árbitro e de bandeirinha. Eu não sabia que tinha. E tem vários. E eu já li que... não, porque toda vez que vem essa mulher, eu perco porque dá mais falta. Mano, é uma máquina. Caralho, que porra é essa? O que você tá falando, brother? Que maluquice é essa que tá acontecendo, tá ligado? Então, assim, é muito difícil, cara. É muito difícil. Infelizmente, eu fico chocado. Eu acho que a gente já debateu tudo que tinha pra debater. Acho que, obviamente, que debater tudo que nós tínhamos aqui. Acho que é importante você seguir debatendo, dar uma lida, estudar. Eu acho que esse é o papel do programa, né? Seguir. Mas eu acho que a gente já pode ir pro momento Caio Mecenas. Podemos? Se embolou legal agora aí. Mas vai assim mesmo. Podemos? Podemos. Chama a vinheta alguém aí, então. Né? Porque agora tem vinheta. Na verdade, tem desde o primeiro programa. Agora não, agora mas já tinha. nessa vinheta, temporada. Então. Chama a vinheta. Vamos pra vinheta do Caio Mecenas. Momento Caio Mecenas. Vamos lá. Momento Caio Mecenas. Aquele momento gostoso, maroto, onde a gente pratica um mecenato. Brian, o que é esse momento Caio Mecenas? O que é um mecenato? O mecenato era um método de financiamento utilizado lá no início do Renascimento. Os caras pagavam artistas para poder produzir obras para eles e tudo mais. E por conta disso a gente tem várias coisas do Da Vinci, Velázquez, Rembrandt e tal. A gente não tem esse poder todo, então a gente só vai falar mesmo e espera que vocês assistam, ouçam e compartilhem. E é isso. Só isso. E aí, para começar o momento Caio Mecenas, dá a palavra pro patrão. Patrão. Eu vou indicar um... Porra, achei que você ia falar, não, eu vou passar a palavra pro Brian. A gente ficou... Agora ficou nessa de sempre jogar pro Brian. Sempre assim, Vou tirar de mim e vou jogar pra ele. Porque tá sendo pago pra isso. Eu vou indicar, cara, um vídeo recente até do pessoal do Meteoro Brasil. Pô, bom. Que é muito legal, que o Álvaro fez. Que eu gosto muito deles, cara. Eu gosto muito de ver também. Agora eles ampliaram, tem uma galera nova ali junto com eles, além do Álvaro e da Ana, que já faziam. Putz, eu não vou... Eu peço perdão até pro pessoal do canal, eu não vou lembrar agora o nome de todo mundo, eu sou péssimo com o nome. Tem a Sofia. Eu só sei do Meteoro. Eu só sei a Ana e o Álvaro. Não, mas tem uma galera que tem uma trabalha galera agora, tem mais Tem apresentadores. umas caras. Pode crer, realmente. E é legal, porque fica mais diverso, tem mais visões, mais vozes ali, né? Mais gente contribuindo pro projeto, eu acho muito interessante. E o Álvaro fez um vídeo, se eu não me engano, nessa sexta passada agora... Em falar relação sexta à gravação, passada agora né? é complicado, né? Porque eu não sei quando isso vai ao ar. É mesmo? Tu me deu um esporro antes do programa pra falar pra não datar o programa, você tá datando? Qual é o nome do programa? Tá bom, desculpa. Aí eles lançaram um vídeo novo onde o Álvaro ele fala um pouco mais, de um modo um pouco mais resumido aqui, essa discussão que a gente teve, e ele coloca alguns pontos de vista muito interessantes dele ali também. E eu recomendo você procurar, é só ir lá no YouTube, vai ter o link aqui, mas vai lá no YouTube, tá lá, bota Meteoro Brasil, coloca Red Pill, que vai ver, tem até mais de um conteúdo deles já a respeito disso. Maneiro. Porque tem um vídeo deles de reação a esse vídeo do Calvo do Campari, onde a Ana tece alguns comentários ali muito bons. Eu acho bem interessante esse conteúdo deles. E assine o Meteoro, que é um conteúdo excelente, vale muito a pena. Legal, Castelano, vai lá.
Que isso, gostei. Lembra aquela vez que ele assumiu Pode o crer, programa? pode crer. Então, foi isso. Vai lá. Cara, eu queria indicar um livro que eu li. Eu peguei essa semana pra ler por conta. Indicação de alguém por conta disso. Eu acho que eu li algumas páginas, não sei, eu acho que é a página 70, 80, alguma coisa assim. Que é um livro da Bell Hooks, que é Tudo sobre o Amor. Que é um livro que é muito bom, porque faz parte de uma trilogia, se eu salvo engano, que é sobre o amor que ela escreve e tal. E eu acho incrível, porque cria ali a sociedade, o Red Pill, por exemplo, ele cria o amor como uma fraqueza, como algo ruim, como algo que vai deixar o homem vulnerável. E a saída, na real, na minha opinião, para nossa sociedade é pelo amor. Pela empatia, pela o compartilhamento de coisas boas. Eu acho que esse livro fala muito sobre isso. Fala muito, até onde eu li, obviamente, né? Sobre o amor ser o remédio para a ganância, por exemplo. O amor ser o remédio contra os maus... o mal do individualismo da sociedade, tá ligado? E ela prega essa questão sobre o amor e eu acho fantástico. Eu não li o livro todo, tô ainda na leitura ainda. Eu botei lá no meu Kindle, eu ia comprar, mas aí botei no Kindle lá. E aí é só procurar o Rei do PDF no YouTube. Programa 5. Programa 5? Acho que é o 5, é. Caraca, o Brian tem ótima memória, né? Inacreditável. Então é isso, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que ele coloca a gente... pra refletir sobre o papel do amor, tá ligado? O papel do amor, não esse amor romântico, mas o amor em si, Como laço sabe? social mesmo. Como né? laço social. Eu acho isso fantástico, eu acho que vale muito a pena. Tem na Amazon aí, tem em outros lugares e tem no Google também. Só digitar. Eu posso fazer PDF no final. mais uma indicação, já que você Não, concluiu mentira, a sua claro. obra. Você vai, se cuidado, que já vai tomar um strike. Eu mandei aí no grupo do canal do Clóvis uma paródia excelente Muito da bom, muito música bom. do Zeca Krieger, Pagodinho. do Krieger. Isso, eu só queria citar o nome dele aqui, é do Krieger, né? Eu não vou botar no vídeo aqui, porque eu não sei se pode ter algum problema com direitos autorais, mas eu vou indicar pra você que siga o Instagram ou o Twitter do Edu Krieger, ele fez uma paródia excelente. Sensacional. Em que ele resume bem o que é o Red Pill ali, é maravilhoso. Muito bom mesmo. Recomendo aí assistir. Ele pega o caviado, o Zeca Isso, Pagodinho. exatamente, É isso aí. ele muda Você lá sabe o o que é Red Pill. É muito bom. Como legal. é que ele fala? Você sabe o que é Red Pill? Ele acabou de cantar isso. Macho... Como é? Não sei o que com o próprio pipiu, sei lá. Vamos lá, e você, Brian? Você aí que... A galera fica na expectativa por conta do momento Caio Messina do Caio. Uma amiga do Brian, foi mal. Tem uma amiga minha que falou esses dias, falou, cara, eu sempre pego as indicações dele lá e vejo alguma coisa, acho maneiro. a responsabilidade agora. Ela caga. Escuta. Porque ela falou que normalmente que eu e você indicamos, ela quase sempre sabe. Ou seja, o que a gente indica, então, É uma já é merda. batido. Tá bom. Ok, vou tentar ir pra um caminho aqui meio diferente, talvez. Eu vou indicar Por isso que ela ouve ele. Viu? Por quê? Porque vai no Porque caminho você vai por um diferente. caminho diferente. Eu vou indicar, por um detalhe específico, eu vou indicar o episódio 3 do The Last of Us, da série. Pô, muito bom. Por que que eu tô pensando... Só não dá spoiler, eu não vi. Não vou. Mas por que eu tô pensando nesse episódio? Porque no início do programa, você é apresentado ao personagem lá, acho que é o Frank, né? Aquele? É o Frank. Você é apresentado a ele como esse cara sobrevivencialista ali dos Estados Unidos, Total, que né? detesta a humanidade. Kianon, maluco. Ele tem aquela bandeirinha do Don't Tread on Me, né? Sim. Daquele pessoal surtadinho da cabeça. E o amor é que faz... Aí eu lembrei da Bell isso aí, Hooks muito aí, bom, né? muito bom. O amor é que tira ele desse lugar, porque ele tá feliz que a humanidade se fudeu, basicamente. E coloca ele num ponto onde, de fato, ele encontra a felicidade dele. Exatamente. Porque até então era só neurose atrás de neurose, Exatamente. tá ligado? E aí acho que é essa oportunidade ali de, Porra, puta de se indicação, abrir Brian. pra um Puta sentimento que toma ele de uma maneira tão grande que você até esquece a origem do personagem. Total. Ele vira total. outra coisa, assim. Então acho que essa abertura que o episódio da série E faz... eu chorei como um escroto nesse episódio. Eu chorei muito. Esse episódio é muito bom. Muito. Esse Então episódio quer é dizer, muito é bom. o amor que muda tudo. E Zezé de Camargo e Luciano, então, eles perderam o caminho nessa parada. Porque eles sempre cantavam que é o amor que mexe com a cabeça e tal. E O problema é que é o amor, mas aí o Zezé foi... Enfim. Zezé foi o... Enfim, segue o pra baile. lá. Enfim, eu indicaria esse episódio. Eu acho que todo mundo já deve saber do que se trata o episódio e tal. Mas eu acho que é uma indicação boa. Eu sei que não tem muito a ver com o tema, mas Não, assim... é ótimo. O personagem ele é apresentado no início de um certo lugar, que é muito parecido com esse que a gente tá aqui agora.
e ele vai desenvolvendo pra isso, assim. E eu acho que ficaria por aí mesmo. Eu teria outras coisas aqui, mas agora eu acho que eu começaria a falar demais. Eu acho que foi bom, acho que foi bom. Lembrando você que tá em casa nos assistindo, ou você que tá nos ouvindo em qualquer lugar do mundo, a gente aqui não quer encerrar nenhum debate, não é essa a nossa ideia, nunca foi. A gente só quer levantar o debate e você continue refletindo. Não, mas hoje a gente quer encerrar com esse negócio aí. Porque tem que acabar com o Red Pill. Tem que acabar com o Red Pill. Tem que acabar com o Red Pill, essa é a conclusão do episódio. A gente tinha que levantar uma hashtag, um movimento dos Blue Pill a favor de ser Blue Pill. Entendeu? É o Muito Beta bom. orgulhoso. Beta orgulhoso, Beta orgulhoso. Em vez de man going the wrong way, é man needing help for woman. Tipo, o homem precisando da ajuda da mulher, entendeu? Nesse pique. Não ajuda. Não, porque também sim. aí, ó, já caí no... Cancelado, Brian cancelado. Corta isso. De novo. De novo? Foi o diretor que falou. De novo, diretor? É porque teve aquela vez que você foi defender o Olavo de Carvalho. foi, Não só o Olavo foi. de Carvalho, como... Escola Sem Partido. Escola Sem Partido. Mas aí eu tenho que deixar bem claro que não adianta isso... Não. Esse argumento tá muito viciado. Vocês têm que ouvir o programa pra entender do que se trata. Qual foi esse programa? Não faço a menor ideia. Eu também não sei. Já era. Mas existe um programa onde eu faço uma defesa, veja bem. Não, é esses você não caras defende, até hoje. você Não, não defendo, defende. por Não, mas favor. defende. É. Aí- Não. Ó, mas fazer aqui. Primeiro, cara, segue a gente aí nas redes sociais, canal do Clóvis Oficial, curte esse episódio, comenta aí, compartilha com seus amigos, com o Periquito e por aí vai. E queria fazer um Ele agradecimento. cismou com essa do periquito, segunda vez que Porque ele... eu via, esses dias eu vi a Tá muito Ana fálico. Maria. Aí eu vi a Ana Maria e isso na minha cabeça por causa do papagaio, mas eu chamo de. Minha mãe chama ele de periquita. Ela tava ouvindo o canal do Clóvis? Não entendi. O que isso tem a ver? Não, porque ela fala, e aí Entendi. eu lembrei. Ó, queria fazer um agradecimento aqui. A Casa da Utopia tem liberado espaço pra gente. Onde é gravado o Pode Ver, que sai não sei qual dia. Mas segue aí o patrão, possivelmente vai pedir ao editor pra colocar aqui na tela, porque ele que pede as coisas, eu não peço nada. O @ do canal da Utopia, segue aí, é importante o espaço que está se criando para a democratização da informação. Eu acho que é isso. Temos um programão, pode enterrar? Agradecer a equipe. Temos um programa. Pô. Verdade. Agradecer ao editor, obrigado, Diogo. Diretor. Ao Eric, É, o diretor, valeu, João. João. Diretor. Editor é o outro cara. Diretor, confundi. Ao Eric, parceiro aí, que é o vice-presidente da casa, veio aqui abrir pra gente pra acompanhar. Olha a moral, olha a moral. O Luan. vice-presidente. É o vice do Luan. E é isso. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço.